A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vou colocar aqui para vocês um hino da Congregação Cristã no Brasil para a gente poder analisar e para você ver como que o fanatismo e a adoração ao templo ganha força. Esses hinos, se as pessoas não tiverem conhecimento bíblico, eles se tornam totalmente nocivos, tá? É um hino que fala da casa do Senhor, mas lá no Velho Testamento, o templo era considerado como se fosse, ainda que não era, como se fosse a casa do Senhor, principalmente depois que Salomão, quando faz a oração consagrando o templo, quando ele termina de construir o templo, ele consagra o templo. Lá do lado de fora ele faz uma oração, e naquela oração, quando ele termina, a presença de Deus, a glória de Deus encheu o templo. Ela enche o templo e todo mundo do lado de fora pôde ver aquilo. E por isso acabou se pegando a ideia de que Deus morasse no templo, de que o templo fosse a casa de Deus. Isso Velho Testamento. No Novo, Jesus Cristo deixou muito claro: a casa do meu Pai será chamada casa de oração, né? Mas vamos ver aqui, tá? Vou colocar a letra do hino aqui para vocês terem uma ideia de como ela é perigosa, principalmente na mão de um CCBano, que não sabe nada de Bíblia. Vamos ver. Esse aqui é o hino, eu esqueci o número do hino, se não me falha a memória, é o hino 84, eu acredito, eu não tenho certeza, o hino 84, do Inário 5, ele está dizendo assim, ó, quão amável é tua casa, ó eterno Criador. Quando você canta isso, o que o CCBano vai entender? Que Deus ama a congregação, que amável é a congregação, né? Essa semana eu estive em viagem visitando alguns parentes e eu tive uma conversa com um ancião a respeito disso, ancião da congregação. Entrou lá na casa lá do meu sogro, da minha sogra, nós estávamos conversando e aí ele falando algumas coisas e eu dei alguns conselhos para ele. Falei, irmão, tem coisas que vocês têm que mudar, rapaz. Vocês têm que parar de falar porque o povo não é mais bobo. Eles estão ficando cada vez mais atentos, mais espertos. Aí falou, não, mas o que é? Porque ele tinha comentado sobre a casa do Senhor. Ele falou que ele estava indo para a casa de Deus para fazer lá um reparo lá na casa de Deus. Eu falei, irmão, casa de Deus é coisa do Velho Testamento, meu irmão. Não se fala mais casa de Deus, né? Então, irmão, até o dia de hoje, eles têm essa ideia de que a CCB é a casa de Deus. E por isso que talvez muitos deles, irmãos, amem a casa de Deus. Amem ao ponto de atacar qualquer um que fizer crítica à suposta casa de Deus deles. E aí, segue dizendo assim, ó, nela sempre encontraremos conforto, quem te adora, ó Senhor. Ou seja, aqui, esse hino está falando, aqui dentro vocês venham, porque aqui vocês vão encontrar conforto. Somente aqueles que me adoram. Então o CCBano, quando está provadinho, perseguidinho, desempregadinho, doentinho, ele corre para a casa do Senhor para encontrar conforto das suas aflições e necessidades. Que pena que os apóstolos não sabiam disso. Talvez muitos deles tinham se livrado da morte ou de ter sofrido tanto. O que eu quero dizer com isso? Que esse negócio de que Deus vai tirar você de sofrimento, isso é tudo mentira, pregações mentirosas que fizeram para você. Deus não vai tirar ninguém do sofrimento, tá? Nós estamos aqui na terra para passar por ela pregando o evangelho de Jesus Cristo, e nisso nós não temos nenhuma vantagem sobre quem está na terra. E depois ele segue dizendo aqui, ó, os que amam tua casa, bem-aventurados são, de contínuo, ó Eterno, o teu nome louvarão. Né? Então está falando que bem-aventurado é quem está lá dentro da CCB, ou de algum templo da CCB. Bem-aventurado todo aquele que confia no Senhor e que no seu coração sincero faz morada o Criador. Né? Ou seja, o coração do CCB tem que ser bem sincero, né? Porque senão Deus não vai morar lá. Né? Pois caminha na justiça, olha o CCBano, caminha na justiça, ó, e de força em força vai, rumo à glória prometida, encontrar-se com o Pai. Então esse hino aqui, na verdade, gente, o objetivo dele é apologia à CCB. É o modo de louvar a CCB. Esse hino aparentemente está louvando a Deus, mas não está louvando a Deus de fato.
Na verdade, ele está... Porque quando você canta estes hinos desse tipo, né, qual é o efeito que vai fazer? Agora você vai ver quem que esse hino realmente louva. Se você canta esse hino e você começa a olhar para a CCB com mais amor ainda, né, com mais carinho por ela, com mais cuidado, então significa que esse hino serviu para aumentar seu amor pela CCB. Se seu amor aumentou pela CCB, significa que esse hino, então, ele louva a CCB, não a Deus. Tá? É melhor permanecer um dia nos teus atos. Essa é a passagem de Salmo, né, que eles usam. Um dia nos teus atos, ó Senhor, do que 1000 em outras partes, longe do divino amor. Né? Ou seja, né, eles pegam uma passagem bíblica do Velho Testamento, que está falando com o judeu, né? Ele está falando sobre o templo que foi consagrado a Deus, então aquilo é consagrado a Deus, não tinha 2 templos, 3 templos, era só aquele, era o único templo. Né? Aquilo foi consagrado a Deus. Então, eles pegam essa passagem bíblica do Velho Testamento, colocam no hino para dar mais força ainda e credibilidade para dizer às pessoas: você tem que vir para o templo, porque é melhor você estar aqui do que 1000 dias em outros lugares. Isso se chama manipulação dos textos bíblicos. Manipulação. Isso chega a ser desonestidade com o povo, né, tentando ludibriar as pessoas com esses hinos, que na verdade esses hinos prestam desserviço ao evangelho, porque em nada louva a Deus, em nada aponta para o Filho de Deus. E aí ele fala: pois tu és o sol e escudo aos que andam em retidão, os que amam tua casa, bem-aventurados são. Aqui ele já fecha com chave de ouro, falando: ó, o seguinte, quem amar a casa de Deus, quem amar a CCB é bem-aventurado, quem não amar não é bem-aventurado. Ele termina dizendo isso: olha, bem-aventurado é os que amam tua casa, Senhor. Né? Glória a Deus por isso, aleluia, vamos embora. Aí o povo sai cada vez mais apaixonado pela Santa CCB. Isso se chama idolatria. Sinto muito se isso te irrita, mas é verdade. Fique na paz do Senhor Jesus.